Hoje vamos falar sobre iluminação. Não sei se você já entrou em um ambiente e percebeu que ele estava sem vida, sem as formas definidas, sem textura, uma parede branca, assim, aquele pano branco que só reflete uma luz geral. E eu vou te explicar por que isso acontece. Na decoração, um dos elementos que mais realça todo o conjunto da obra, tudo que o designer pensou em termos de cores, em termos de texturas, em termos de materiais, é realçado pela iluminação. Quando eu entro em um lugar, por exemplo, muito escuro, mal iluminado, a sensação é que aquele ambiente é um pouco mais deprimente. Da mesma forma que quando eu entro em um espaço onde é tudo iluminado por igual, assim, aquele clarão, não tem nada de destaque, nada de diferente, fica tudo assim mais monótono, mais uniforme, isso já é uma outra forma de iluminação que faz a gente perder todo o interesse no projeto. Sem iluminação adequada, o cérebro não consegue captar todas as nuances de texturas, de cores, de formas que foram pensadas para o espaço. Enquanto que uma iluminação correta serve para valorizar ainda mais o projeto. Ok, mas como eu faço isso? Como que eu consigo tirar partido da iluminação para valorizar ainda o projeto? Eu vou iniciar então com 3 formas básicas para facilitar o seu entendimento. Se você mora em um apartamento alugado ou vai ter o seu primeiro imóvel e não está dispondo de tanto dinheiro para gastar, mais para o final eu vou te falar algumas alternativas de recursos que você pode fazer para não usar apenas aquele ponto geral de iluminação. Você tem também recursos para realçar ainda mais o que você já tem no espaço, mas com pontos extras. A gente vai partir do princípio que vai precisar de pelo menos uns 3 tipos de iluminação para que todo o conjunto seja valorizado e a iluminação não seja apenas aquela iluminação geral. O que é a iluminação geral? É aquele ponto de luz que normalmente fica no teto, iluminando todo o ambiente. Outro ponto importante, muitas pessoas pensam assim, eu vou ficar só com um ponto geral de luz porque aí eu economizo, não gasto tanta energia. Mas você tem que lembrar, assim, que só com um ponto de luz, ainda mais que hoje a gente dispõe de iluminação com LED, vários tipos econômicos de iluminação, você não vai conseguir criar cenas. Então vai ser aquele projeto muito básico. E para o projeto ficar interessante, não tem como. Sem o recurso da iluminação, não tem como criar uma decoração que seja interessante. Então esse ponto de vista vai ter que ser trabalhado para que o resultado seja o melhor possível. Vamos supor que você mora de aluguel, não quer gastar com gesso, porque o gesso é um recurso importante na hora de iluminar. Com ele você pode construir uma iluminação geral, uma iluminação de destaque, uma iluminação indireta, enfim, vários tipos de luz que temos à nossa disposição. Tá, mas se você não tem gesso, não quer fazer, o apartamento é alugado, não pode mexer com obra, não se preocupe, porque existem outras formas ainda que são viáveis de destacar essa decoração e também de criar cenas de iluminação. O que são as cenas de iluminação? Vamos supor que você queira fazer uma cena mais aconchegante para o momento de um jantar, simulando realmente aquela situação assim, um jantar à luz de velas, por exemplo. Você pode usar um dimmer. O que é um dimmer? O dimmer, ele se assemelha a um botão de rádio, por exemplo, um botão de volume, no qual você pode aumentar a intensidade da luz ou diminuir a intensidade da luz. Aí, para aquela situação que você quer uma penumbra, algo mais tranquilo, mais acolhedor, você usa o dimmer diminuindo a luz. A hora que você precisa executar uma tarefa ou quer mais atenção, você vai aumentar o volume do dimmer, ou seja, aumentando a quantidade de luz. Então é assim que ele funciona. Vamos supor que você chegue em casa, quer ficar mais tranquilo, quer dar uma descansada, não quer aquela iluminação forte na sua vista, quer só relaxar. Então você chega, liga só um tipo de luz, que seria uma iluminação de destaque ou uma iluminação indireta, e fica aquela penumbra, aquela iluminação gostosa.
Outra situação, você vai preparar algo na cozinha, por exemplo. Então, é uma iluminação de tarefa. O que é iluminação de tarefa? É aquela iluminação para a hora que você vai preparar alguma coisa na cozinha e não quer correr o risco de cortar o dedo. Uma iluminação para a hora que você vai estudar no quarto. Serve para ler um livro, por exemplo. Como é essa iluminação? Ela é focada e dirigida para a atividade. Um exemplo desse tipo de luz é o abajur. Aquele abajur de estudo mesmo, de mesa de estudo, que ele é bem focado. Ele cria um fecho de luz bem direcionado para o lugar da atividade, onde você enxerga bem tudo que está fazendo, tudo que está ali, para a tarefa que for executada, ser executada da melhor forma possível. Existe outro tipo de iluminação que é muito interessante, que é a iluminação de destaque. Ela é um tipo de luz assim mais dramático, ela foca realmente, faz um facho de luz bem definido. E onde é interessante usar isso? Em ambientes que você quer destacar, por exemplo, uma mesa de centro, onde você quer destacar os objetos que estão sobre a mesa. Em uma parede, onde precisa destacar uma obra de arte. Um lugar onde você queira destacar um painel com uma textura diferente, ou um painel de madeira. Esse tipo de luz funciona muito bem nessas situações. Outro elemento interessante, além da intensidade de luz que eu já falei e dos tipos de iluminação, é a temperatura de cor. Quando a atividade realizada exige mais concentração, você precisa trabalhar uma luz mais branca possível. Então, onde isso é interessante? Em lugares onde o trabalho tem que ser focado, tem que ser atento. Então, usa essa iluminação branca que não tem erro. Por exemplo, hospital, uma área de serviço, um escritório, uma cozinha. Então, você pode usar essa iluminação branca, se te agrada, porque tem pessoas que não agrada, aí opta por uma amarela um pouquinho mais puxada para o branco, te cria essa atmosfera de atenção. O amarelo já puxa mais para o elemento assim, um elemento mais acolhedor, aquela iluminação mais dourada, que acalma mais. Então, quando a intenção é criar essa emoção de acalmar, vale a pena investir numa iluminação mais dourada. É importante estar atento ao tipo de lâmpada que funciona com o dimmer. Não são todas as lâmpadas que funcionam. Se você colocar, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, ela não vai funcionar com dimmer. Normalmente são as lâmpadas halógenas e acredito que existem alguns tipos de LED também que funcionam bem com o dimmer. Então, antes de dimmerizar o seu espaço, antes de criar essas cenas de iluminação no quarto, na sala, enfim, onde você quer criar aquela atmosfera mais acolhedora e ao mesmo tempo trazer aquela hora de mais atenção, você tem que consultar na loja antes de comprar a lâmpada se aquela lâmpada é dimmerizável. Normalmente vem até escrito na caixa, mas se você não achar essa informação, procure com o vendedor. Se não, corre o risco de você levar, montar todo o kit, chamar o eletricista, chega lá no seu espaço, o eletricista vai falar, ó, essa lâmpada aqui não pode dimmerizar, e você vai ter todo esse trabalho à toa. Se você está precisando valorizar seu espaço, não tenha medo, aposte nessa iluminação, além da geral, que pode ser feita com um ou mais pontos distribuídos no teto. Vamos supor que você tem um apartamento que tem sala de jantar e estar no mesmo ambiente. Aí você coloca ali aquele ponto central iluminando o estar, iluminando o jantar e vem trabalhando a iluminação de tarefa, a iluminação de destaque. Caso você não possa fazer isso no gesso, o que seria interessante? Por exemplo, a iluminação de destaque. Você pode criar um painel na própria marcenaria, ou, por exemplo, um rack de TV, você destaca ali o painel dele. Então, no próprio mobiliário, você pode criar essa iluminação de destaque. Pode ser até um abajur que você coloca no canto da sala, que é mais um elemento de luz, mais um elemento que vai destacar a sua decoração. E se você perceber que está tudo muito igual, use o recurso também da iluminação de tarefa. Coloque sobre a mesa um pendente que depois você leva embora. Nem que você tenha que puxar um fio e fique aquele fio aparente ali um tempo, não tem problema. Pelo menos você vai ter mais um ponto de iluminação e no conjunto o fio vai ficar muito pequeno, perto do que um pendente pode valorizar na decoração do seu espaço. Para quem está chegando aqui no canal agora, quer dicas de decoração, tá montando a sua casa nova, tá montando seu escritório novo, tá morando de aluguel,
e a casa tá daquela forma assim que podia estar melhor, você percebe que podia estar melhor, mas fica sem coragem porque acha que tudo vai ser oneroso, que não vale a pena investir porque não é seu o imóvel. Eu vou te falar, coisas pequenas que você fizer, como por exemplo a iluminação, trabalhar as cores, trabalhar com texturas, vão fazer toda a diferença no seu espaço. E por isso agora eu vou preparar uma série de vídeos falando justamente sobre isso. Essa série de vídeos e muitos outros que estão no canal são para você que quer dar um upgrade no espaço, mas não sabe por onde começar. Com itens como a iluminação, as cores, as texturas que você usar, os materiais, tudo fica muito mais interessante. Por que muitas vezes a decoração tá assim aquém do potencial que ela tem? É porque tá tudo, às vezes, ou desvalorizado, com falta de iluminação, ou com falta de cor, ou tudo muito assim, da mesma textura, do mesmo padrão. Então não tem jeito. Na decoração tem que existir uma disposição de tentar acertar e errar, que aí você vai aprendendo. Eu tenho batido muito nisso, a respeito do verde também. Por que o verde é interessante, de fato, numa casa? Porque o verde, ele traz um elemento a mais de textura e ele nos lembra da nossa essência, né? A gente foi criado a partir da natureza. Então, querendo ou não, é algo que remete a nós, remete à nossa natureza. Então, por que não trazer isso para dentro de casa? Por que não valorizar esse aspecto que está dentro de nós? Bom, então, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de compartilhar, se inscreva no canal, curta. Até a próxima!